Salve Maria Puríssima, que a força e a alegria da ressurreição esteja contigo nesse domingo, dia do Senhor, onde a igreja faz memória a São Francisco de Assis, nosso pai seráfico, um jovem rico, cheio de vaidades, que aos 24 anos renunciou tudo para seguir o Senhor. Ele seguiu o Cristo nu. Encontrou beleza onde poucos encontram, não é? Não apenas tocou e beijou uma vez um leproso, mas a sua vida toda foi sempre o beijar, o abraçar, se entregou completamente em uma santa loucura de amor. Até hoje, o exemplo de São Francisco de Assis continua a impactar e a chamar tantos jovens, tantos homens, tantas mulheres, para deixar tudo e seguir o Senhor. São Francisco de Assis possa interceder por nós. O Evangelho de hoje vai falar muito dessa grande indiferença, desse grande egoísmo, do egocentrismo que nos faz paralisar. Nos tempos de São Francisco de Assis, ele escutou o brado de Deus: o amor não é amado. Amém? Francisco vai e reconstrói a minha igreja. O amor não é amado. Que esse grito de Deus esteja latente hoje, inquietante em nossos corações, porque o amor continua não sendo amado. Na Eucaristia, na Palavra de Deus, nos irmãos, nos pequeninos, nos pobres, o amor continua não sendo amado. Então, com o grito de Deus, que inquietou o coração de Francisco de Assis, inquiete os nossos corações, nos tire dessa grande apatia, dessa grande indiferença, desse grande egocentrismo, desse egoísmo que toma de conta de nós, que nos paralisa. O Evangelho de hoje, lá em Mateus, no capítulo 21, do versículo 33 ao 43, vai falar dos vinhateiros homicidas. Essa parábola que é tão conhecida nossa, e que o proprietário envia os seus emissários, e eles são mortos. Por fim, envia o seu filho, e ele é morto pelos vinhateiros. É assim que a humanidade, que o povo de Deus continua tratando Jesus. Os enviados do Senhor. No Antigo Testamento, profetas, os patriarcas, foram tantos, né? Tantos que foram mortos, não foram escutados. Hoje, continua da mesma forma. Resistência à palavra de Deus, à voz do Senhor, resistência a Jesus, que se esconde no rosto desfigurado de tantos, resistência à voz de Deus através da hierarquia da igreja, resistência porque não escuta os profetas que continuam sendo enviados, os homens e as mulheres de Deus, resistência pela palavra de Deus. Hebreus 12, lá no versículo 25, vai dizer: não vos recuseis de ouvir aquele que vos fala. Não, nós temos nos recusado. Nós não temos escutado, nós temos endurecido os nossos corações. Francisco de Assis foi uma página do Evangelho. Nós podemos dizer mais do que isso, foi um Evangelho ambulante. Ele disse, da frase atribuída a ele, nós podemos tirar, ele diz: pregue sempre o Evangelho, se preciso, use palavras. Essa frase atribuída a Francisco de Assis tem que nos levar a ser um Evangelho vivo, porque muitas vezes o único Evangelho que as pessoas terão acesso vão ser nossas vidas. Nós possamos testemunhar, que os nossos corações se dilatem nesse domingo pela intercessão de Francisco de Assis, nosso pai seráfico, um amor ardente à igreja, um amor ardente à Eucaristia, à palavra de Deus, um amor ardente a Jesus, dos pequeninos, dos pobres. O amor não é amado. Nós possamos amar e reparar a ausência de tantos, a dureza do coração de tantos. Não sejamos nós, não é? Que não amemos o nosso amado, mas que, escutando a voz de Deus hoje, o brado de Deus que inquietou o coração de São Francisco de Assis, possa também nos inquietar. O amor não é amado. Amemos, ainda é tempo, amemos. E no último versículo, versículo 43 da Sagrada Escritura, o Evangelho de hoje vai dizer: por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir seus frutos. Nós possamos produzir frutos. Que o reino de Deus não seja tirado de nós
pelas nossas resistências, dureza de coração, mas que nós possamos nos abrir hoje, para que nós possamos produzir frutos, acolhendo a palavra de Deus, acolhendo Jesus na Eucaristia, acolhendo Jesus nos pobres, nos pequenos, acolhendo Jesus dentro de nossas casas, ao nosso lado, acolhendo Jesus que passa hoje na nossa história de vida. Amemos nosso Deus que é amor. Que Deus te abençoe, Santo Domingo.